Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada, que o Senhor, alcance a tua vida, que a graça, e a misericórdia do Senhor, irmãos, venha nos alcançar. A Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E pela misericórdia de Deus, irmãos, que nós não somos consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio. É um prazer tê-los aqui conosco, em nome de Jesus. Bem, irmãos, aqui em Provérbios, capítulo 20, alguns, como sempre, irmãos, não vai aceitar correção, não vai falar, mas eu sou diferente, irmãos, a palavra de Deus é para todos, Deus, ele não te ama mais do que a mim, para te dar mais privilégios, irmãos, do que a mim, ou Deus não me ama mais do que você, Deus ama todos os filhos igual, irmãos, a regra é para todos, é para todos, amém? E aqui a palavra de Deus diz assim, aqui em Provérbios, diz assim, olha, o vinho, Provérbios capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Aleluia, Glória a Deus, irmãos? O Senhor, ele condena, irmãos, a bebida fermentada. Deus abomina o vinho, irmãos? O vinho aqui que Deus fala na palavra de Deus, irmãos, era o suco de uva sem fermento, Era o suco de uva sem fermento, irmãos? A própria uva, ela tem uma acidez muito grande, Então, o natural da uva, ela já tem uma acidez, irmãos? Ela já deixa, ela dá aquele sentido de zonzura, de embriaguez, irmãos? Pela acidez da uva. Imagine ela sendo acrescentado álcool, imagine, Deus, ele sabe todas as coisas, irmãos. Se o Senhor está falando, e a gente vê muito isso nas famílias, a destruição através da bebida de álcool, irmãos? Quantos lares, quantos filhos estão chorando a destruição dentro dos seus lares? Quantos filhos têm chorado, irmãos, pela violência de seus pais, dentro dos seus lares, através da bebida, irmãos? Através da pinga, através da cerveja, através do uísque, seja qual for a bebida que está sendo ingerida ali, irmãos? Quantos lares estão separados, divididos, por causa do efeito da bebida de álcool, irmãos? Então, o Senhor, ele nos orienta, Você que está falando que bebe socialmente, irmãos? Essa palavra é para você também, A Bíblia diz que sem santificação nós não queremos a Deus, irmãos? Quer dizer, sem você renunciar àquilo que Deus não aceita, irmãos? Sem você abrir mão, daquilo que você mais gosta, O Senhor, ele diz aqui, olha, a palavra de Deus diz que inicialmente, ela sorri para aquele que bebe, irmãos? Aqui a Bíblia diz, olha, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca será sábio, Então, inicialmente, irmãos, a bebida, ela sorri para aquele que bebe, Mas depois ela morde, ela causa dano, ela fere, irmãos? Ela, o que, irmãos? Ela fere quem está bebendo, e quem está bebendo, irmãos, fere a quem ama, Acaba ferindo os filhos, acaba ferindo a esposa, o relacionamento,
E olha o que diz aqui, né, irmãos? Ela causa alvoroço em sua consciência, em seu corpo. Quando o vinho entra, a inteligência sai. Então, de acordo com o temperamento natural de cada homem, ele pode escarnecer como um tolo e alvoroçar como um louco. Verdade, né, irmãos? Pode o que, irmãos? Parecer algo sociável, mas torna os homens inaptos à sociedade, né? Torna os homens o que, irmãos? Inaptos, né? Não são capazes de estar na sociedade. Um bêbado é um tolo e fará o quê? O tolo, o que ele faz, irmãos? Fará tolices, né? Então, o Senhor, irmãos, tem várias palavras, né? Uma vez, um casal, né, irmãos, que eu atendi, um dos casais que eu atendi, né? Ele tinha um comércio, né, irmãos? Esse casal, na época, ele tinha um comércio. E quando eu entrei nesse comércio, irmãos, tinha propaganda de tudo que você podia imaginar. Menos do próprio comércio dele, né? Tinha patrocínio, né, irmãos? Tinha propaganda de todos os patrocinadores que entravam ali. Menos ele fazia propaganda do que era dele, né? E ali Deus foi nos dando sabedoria para falar com ele. Só que, ao mesmo tempo, irmão, as prateleiras estavam quase vazias de mantimento, das coisinhas que ele vendia. E tinha numa parte dessas prateleiras, tinha aqueles corotinhos de pinga, né, irmãos? Alguns minutos que eu fiquei dentro daquele comércio, várias pessoas entrou e saiu e comprou esse corote de pinga. Quer dizer, o carro-chefe daquele comércio, irmãos, era a pinga. Que esse irmão, que não era irmão ainda, né? Ele não conhecia o Senhor ainda. E aí, irmãos, essa pessoa, eu comecei a observar aquele movimento ali. E esse irmão, né? Que glória a Deus por isso, é um homem de Deus já há bastante tempo, graças a Deus por isso, que ele entendeu e Deus libertou a vida dele, né? É um casal muito abençoado. E são obreiros, são diáconos, né? São servos de Deus, né? Maravilhosos. E esse irmão, ele estava vivendo um momento de muita escassez, de muita necessidade quando Deus chegou na vida deles, né? E ali ele me perguntou, no meio da conversa, ele falou assim: pastora, e eu aqui? É de Deus eu vender bebida alcoólica ou não? E eu respondi para ele, falei: irmão, não é de Deus, né? Não é de Deus. Mas é o teu comércio, é o teu ganha-pão. Você vai orar e Deus vai dar direção para você. Né? Como é que ele já estava passando necessidade, né, irmãos? Como é que ele fecha as portas de uma hora para outra, né? Daquilo que era a sobrevivência dele. E ali nós conversamos mais um pouco de tempo e a gente fez uma oração naquele lugar. E, né, irmãos? E aí eu fui embora. Fui fazer outras visitas, atender outras pessoas. E aí passou uns 2 dias, irmão, no mesmo dia entrou um outro servo de Deus naquele lugar e ele faz a mesma pergunta para esse outro servo de Deus. E esse servo de Deus falou assim: não, você pode vender, não tem problema, né? Pode, é normal. Ele ficou confuso, né, irmãos? Ele ficou confuso com as informações distorcidas, né? E eu falei para ele dentro da palavra de Deus, né? Porque depois, irmãos, aqui o Senhor, né? E aí, o meu pastor na época, né?
que estava acima de mim, no ministério, veio me questionar, né? Veio me questionar por que eu falei aquilo para aquele irmão, né? Que ele estava confuso. Eu falei, pastor, a palavra de Deus diz, se nos condena a beber bebida de álcool, né? Eu falei assim, olha, né, ali naquela conversa, para resumir, eu falei, pastor, vamos chamar esse outro pastor, né, que foi lá em seguida, e o irmão que nós atendemos, e vamos esclarecer o que realmente foi falado, né? E o que é de Deus vai permanecer, e o que é do homem vai cair por terra. E ali, irmãos, né, na época o meu pastor ficou muito irado e tal, né? E me repreendeu ali, né? E eu, dentro da palavra, eu respondi para ele também, né, irmãos, né? E aí eu fiquei, né, irmão, falei, meu Deus, né? Será que eu entendi errado? Será que eu interpretei a palavra de Deus errado, né? E eu lembro que, na época, eu perguntei para minhas filhas, elas eram bem pequenas, né? Mas elas já estavam indo comigo na igreja. E aí eu falei, filha, vê o que você entende nesse versículo que a mamãe está lendo aqui para vocês, né? E aqui em Abacuque 2,15, né, irmãos? Olha, 2,15 diz assim, e foi esse versículo que eu li para minhas filhas. Elas tinham, uma tinha entre 8 e 9 anos e a outra tinha entre 6 e 7 anos, né? E eu li esse versículo que diz aqui da palavra de Deus, Abacuque 2,15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhes cegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. E aí eu perguntei para minhas filhas, falei, filha, o que vocês entendem? E elas falaram tão simples assim, falou assim, mamãe, aquele que dá bebida para os outros beber, está errado, né? Está embriagando outras pessoas. Eu falei, amém. Então eu entendi certo, né? Então, irmãos, aqui a Bíblia fala assim, ai daquele, né, que dá-te de beber. Então, como é que você vai pregar, irmãos, você que está ouvindo essa palavra? Eu tenho um comércio, eu tenho um bar, eu tenho uma mercearia, sei lá qual que é o teu comércio, né? E você prega para libertar, que Deus liberta, que Deus salva, realmente Deus faz isso, né, irmãos? Né? E você está vendendo bebida para embriagar e para destruir as pessoas. Irmãos, como é que você está sendo assim? Como é que você está pondo em dúvida aquilo que Deus está falando? Aqui Deus está falando, ai daquele que dá de beber. Ai daquele que vende, né, irmãos? Ai daquele. O ai de Deus, ele é instituído. Por quê? Você está sendo um instrumento para a destruição de muitos lares, né? E aí é tão maravilhoso, irmãos, né, que Deus não é Deus de confusão. E você também vai orar, né? Assim como nós orientamos aquele irmão na época, e ele absorveu a correção, absorveu o que Deus falou, né? Louvado seja Deus, né, irmãos? Você ser um ouvinte da palavra de Deus é uma coisa. Você ouvir e pôr em prática o que Deus está falando vai mudar a tua vida, né? Vai mudar a tua vida, irmãos. Vai mudar a direção das coisas da tua vida. E Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né? E vai dar tudo certo, porque Deus não erra no que Ele fala, no que Ele nos instrui. E não vai te fazer falta também, né, irmãos, né? E tão maravilhoso que esse irmão ouviu, irmãos, ele ouviu, né? Ele ouviu o que Deus nos usou para falar com ele. E ele falou assim, pastora, eu fui orar, amém, né? É a estratégia mais certa, né, irmãos? Porque nós não sabemos nada, quem sabe é Deus. E a última palavra vem de Deus, não é nossa, mas é de Deus que prevalece. E no meio naquele conflito que foi gerado, né, irmãos? Não precisava ter gerado, porque a palavra de Deus é bem clara, né? Mas por falta de sabedoria daquele homem de Deus naquele momento, né? Que estava no nosso meio também. Esse casal, esse irmão falou assim, pastora, eu orei, Deus falou comigo.
Deus falou comigo que não era mais para mim vender aquilo. E ele foi liberto ali, irmãos, para a glória de Deus. E a vida dele mudou. O comércio dele mudou. Ele começou, irmãos, a vender só comida. O ramo dele é restaurante, é comida. E são muito abençoados por isso. Não fez falta, irmãos, renunciar ao mal que ele estava gerando na vida dele e gerando na vida de outras pessoas. O mal foi cortado pela raiz ali, né? E eles prosperaram muito. Eles se criaram raiz na obra de Deus, foram ungidos diáconos, né? São homens valorosos, é um casal valoroso. Se eles estiverem me ouvindo agora, que Deus os abençoe aonde quer que eles estiverem, né? Então, irmãos, é maravilhoso quando existem dois construtores, né? A Bíblia diz lá em Mateus 7, né, irmãos? 7, 24. Os dois ouviram a palavra, só que um pôs em prática. A diferença e a prosperidade e o livramento veio naquele que colocou a palavra de Deus em prática. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade contra aquela casa, bateu contra aquela casa, mas não destruiu aquela casa. Irmãos, ela ficou de pé, o casamento não foi abalado, a vida não foi, né? Então, que os irmãos possam entender isso. Eu quero ler aqui também, olha, né? A palavra de Deus diz assim, olha, este versículo descreve a natureza e o mal em potencial da bebida fermentada. Note a prescrição da bebida embriagante juntamente com seus efeitos. O vinho, como escarnecedor, frequentemente leva ao escárnio, né, irmãos? A zombaria daquilo que é bom, né? Você vai zombar da tua família, você vai zombar da tua dignidade, você vai zombar, as pessoas vão zombar da tua família, da tua dignidade, né, irmãos? Né? Olha, as bebidas alcoólicas, por serem alvoroçadoras, frequentemente causam distúrbios, inimizades e conflito nas famílias e na sociedade. O vinho e as bebidas embriagantes são chamados escarnecedores, né, irmãos? Diante de Deus, escarnece, né? E alvoroçadoras, independente da quantidade ingerida. Mas é só um golinho, né, irmãos? Eu bebo socialmente. Irmãos, está repreendido esse espírito de engano na tua vida. Ou a gente é de Deus 100%, ou a gente não é. Não adianta você servir a Deus 90%, 99%, 50%, e 50% você dá liberdade à libertinagem para pecar, né? Para cometer pecado. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é, né, irmãos? A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Olha, aqueles que nele errar, por julgar que as bebidas embriagantes são admissíveis, né? As pessoas, elas tentam dar desculpa. Quando elas tentam dar desculpa, irmãos, elas estão falando e Deus sabe de todas as coisas, elas não querem obedecer, né? Quando elas dão desculpa, porque elas não aceitam a repreensão, elas não aceitam o que é de Deus, e elas são rebeldes, né? Elas são rebeldes, elas ficam batendo a cabeça que nem bode, né, irmãos? A ovelha, ela curva a cabeça, ela chora, mas ela obedece. Mas o bode, ele escarnece, ele esperneia, ele grita, ele bate a cabeça. A cabeça dele é dura. Ele não quer entender o que Deus está falando para ele. E pior, não quer obedecer e nem largar do pecado, né, irmãos? Né? Então ele começa a dar-te desculpa e começa a querer influenciar outras pessoas. Para terminarmos, né? Por julgar as bebidas embriagantes são admissíveis, boas e saudáveis, né? Se ingeridas com moderação, desconsidera essa pessoa. O que ela está fazendo quando ela faz isso? Ela desconsidera a advertência de Deus na vida dela. Consequentemente, né, irmãos, o casamento vai ser assolado, o ministério dela vai ser assolado, né? Esta condenação da bebida alcoólica não significa, né, que a Bíblia condena o uso de todos os tipos de vinho. E aí, né, irmãos, no hebraico, a palavra yain, né, no hebraico significa vinho sem fermento, suco de uva sem fermento, né? Frequentemente se refere ao suco de uva sem fermento. A Bíblia não condena o uso de vinho não fermentado. Então, irmãos, muitos falam, mas Jesus bebeu vinho. Sim, irmãos,
né? Mas é o suco de uva sem fermento, aleluia, né? Então, irmãos, Deus não é Deus de confusão, né? Então, que você possa o quê? Absorver o que Deus está falando. Se o teu casamento está em ruína, a tua família se já foi arruinado, né, irmãos, né? Que você possa voltar o teu coração para Deus. A tua empresa está indo de mal a pior, né? Pelas tuas atitudes erradas, né, irmão? A Bíblia diz que lá em Provérbios também fala assim, olha, do que se queixa o homem, né? Se queixa dos seus próprios pecados, né, irmão? E você olha para si e vê o que realmente está causando no teu casamento aí. A culpa não está nos outros, né, irmão? Porque o governo, porque, o meu pai, né? Meu pai bebia, né, irmão? Mas você está fazendo pior, né? Você está fazendo pior, né, irmãos, né? Então o Senhor, Ele nos orienta, irmãos. Se você pôr em prática, a tua família vai ser restaurada, você vai ser liberto, Deus vai te honrar como esse casal, né? Eles entenderam, Deus falou com eles. E Deus vai falar com você também, né, irmãos, né? É só você... mas como é que Deus fala? Abre a palavra que Deus vai falar com você. O jeito mais poderoso e mais simples é a palavra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela instrução, obrigado pela palavra. Meu Deus, quantos estão, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesta madrugada. Quantos já estão embriagados, que não foram nem para casa ainda. Quantos não conseguem chegar nas suas casas pela embriaguez, Senhor, meu Deus. Pai, quantos já estão dentro dos seus lares, atacando os seus filhos, maltratando, violentando as suas esposas, as mães, Pai, Senhor Deus, as próprias mães também envolvidas com bebidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai repreendendo todo este mal, todo esse alvoroço. Pai, toda esta contenda, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, quantos casamentos já foram divididos, já foram, Senhor Deus, destruídos pela bebida. Pai, aqueles que estão me ouvindo sabem a dor do que já estão passando. Quanto sofrimento dentro dos lares, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor para convencer, só o Senhor para libertá-los, ó Deus. Age pelo poder da Tua palavra. Age pelo poder do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a Tua providência. Senhor, abençoa pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreende, liberta, traga uma grande libertação neste homem que está entendendo, na vida desta mulher que está entendendo, Senhor, que esta palavra é para eles também, Senhor. Pai, que o Senhor está falando diretamente com eles, ó Deus. Pai, que eles têm que renunciar a este mal na vida deles. A Tua palavra diz que nós temos que, Senhor, se afastar de toda aparência do mal. E essas pessoas têm ido de encontro, Senhor, com o mal, ó Deus. Age pelo poder da Tua palavra. Age pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa. Pai, traga restauração, traga uma grande libertação nesta madrugada, Senhor. Pai, liberta a Tua igreja de todo pecado, de todo vício, Senhor. E glorifica o Teu nome, que entre o temor, a obediência nesses corações, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.